Já estamos cansados de saber dos graves problemas que a obesidade pode causar em nossa saúde. Porém, hoje em dia existem várias pessoas que acabam romantizando esse problema tão sério que a sociedade vive. Nos últimos dias, personalidades da internet que levavam a vida ao extremo se tornaram vítimas fatais da obesidade, fazendo com que muitas pessoas ficassem em alerta. Pensando nisso, hoje resolvemos mostrar para vocês essas histórias que acabaram em fatalidade. Mas antes, já deixa o seu gostei aqui embaixo, se inscreva e ative o sino para não perder nenhum vídeo que rola aqui toda semana. Então é isso, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. Famoso por seus vídeos devorando vários tipos de comida, Taylor Claydorm, conhecido como Waffle69 no mundo do TikTok, era um jovem de 34 anos, que se tornou famoso por suas loucas aventuras gastronômicas. Ele era conhecido por comer comida estranha e criar vídeos divertidos e irreverentes para os seus seguidores. Taylor começou a ganhar fama no TikTok em 2018, quando ele postou um vídeo comendo uma lata de sardinha crua. A partir daí, ele não parou de postar vídeos engraçados e desafiadores, onde se metia em situações cada vez mais loucas para comer comida estranha. Com esse estilo bizarro, ele se tornou um astro do TikTok, tendo quase 2 milhões de seguidores e uma porrada de visualizações em seus vídeos. Infelizmente, a vida de Taylor foi interrompida prematuramente devido a uma parada cardíaca. Ele foi levado ao hospital, mas não resistiu e faleceu aos 34 anos. A causa da morte foi atribuída à obesidade, uma condição de saúde na qual ele já lutava há anos. A família do jovem ficou devastada com a notícia da morte dele. Seu irmão, Clayton Claydorm, contou que Taylor sempre foi uma pessoa alegre e divertida, mas que ele não se cuidava devidamente. Ele afirmou que o irmão sabia dos riscos da obesidade, mas não conseguia parar de comer comida estranha e criar seus vídeos engraçados. A morte de Taylor foi um alerta para as pessoas que seguem esse estilo de vida e também para as pessoas que o seguiam no TikTok. Inclusive, ele deixou uma mensagem para os seus seguidores de que é importante cuidar da saúde e não se expor a riscos desnecessários. O irmão de Taylor até criou uma página de arrecadação de fundos para cobrir os custos do funeral e assim poder homenagear a memória do irmão. Ele também pediu para que os fãs assistissem e compartilhassem os vídeos de Waffle69 para manter a sua memória viva. Bem, outra história que foi notícia no mundo e que talvez você ainda não conheça era de Jamie Lopes, uma celebridade em extrema ascensão, principalmente nos Estados Unidos, devido ao seu reality show chamado Super Size Salon, que se passava num salão de beleza que atende e é dirigido por mulheres plus size, onde Jamie era a principal personagem e dona do estabelecimento. A primeira temporada do reality já havia alcançado grande sucesso, e a renovação para uma segunda temporada já havia até sido anunciada. Estavam prestes a iniciar as gravações, porém tiveram de ser adiadas ou canceladas, por conta da terrível notícia da morte da artista. Além do salão, a mulher também fez do excesso de peso um tema para a série, no qual as câmeras mostravam a rotina diária das participantes, incluindo a perda de peso. E Jamie estava até cuidando de sua saúde. Para se ter ideia, ela chegou a pesar mais de 380 quilos, e durante o ano das gravações para a série, ela perdeu 180 quilos num ano, que foi quando ela pôde entrar pela primeira vez em seu próprio salão. Nós que somos fãs de quilos mortais, sabemos o quanto é difícil para uma pessoa perder esse tanto de peso num médio prazo. Então mostra que ela caminhava para um estilo de vida melhor e que estava ciente da gravidade de seu problema com a obesidade. Uma pena que, infelizmente, Lopes começou a tomar providência quanto à sua saúde tarde demais, e que anos de negligências trariam um triste fim e precoce para alguém que tinha um futuro ainda mais brilhante. A estrela do reality show começou a sua jornada como maquiadora. Em entrevista ao Yahoo Beauty em 2017,
Jamie revelou o porquê e como começou o seu negócio. Ela disse na entrevista que a falta de salões em Las Vegas que ofereciam serviços para cabelos e unhas em mulheres obesas fizeram ela ver a oportunidade de abrir o seu próprio negócio. Além disso, Jamie acrescentou que era extremamente difícil encontrar um lugar para ela se cuidar por causa do seu tamanho, e que poucos salões que existiam não tinham estrutura para comportar uma pessoa plus size. Jamie também contou que estava muito infeliz por já ter sido maltratada simplesmente por ser obesa. Foi então que ela, sendo muito esperta, teve um insight e pensou: por que eu não faço um salão que atenda essas pessoas? E pronto, a parada estourou. Ela decidiu abrir o salão de beleza chamado Baby Doll Beauty Couture e fazer com que mulheres como ela se sentissem confortáveis e aceitas. Jamie começou a sua empresa em seu pior momento da briga contra o peso, enquanto ainda estava confinada a uma cadeira de rodas devido à sua situação preocupante. Ela pesava 383 quilos na época. No entanto, ela continuou empenhada em abrir o salão dos seus sonhos, que atendia todas as necessidades de beleza das mulheres plus size. Foi depois que ela abriu seu salão que ela começou a caminhada para perder peso. A série de TV acompanhou o desenvolvimento do salão de Las Vegas e a sua incrível jornada da perda de quase 200 quilos. Sem falar, é claro, do momento inesquecível em que ela pôde entrar em seu salão pela primeira vez. Enfim, como comentei, a série foi um sucesso e Jamie virou uma espécie de figura central do movimento Body Positivity, que é um movimento social focado na aceitação de todos os corpos, independente do tamanho, forma, tom de pele, gênero e outras habilidades físicas. Um fato interessante de se falar é que o salão de Jamie era o favorito de outra estrela de reality, como Juni Shannon, a Mama Juni, que foi matriarca da famosa família do programa Chegou o Honey Boo Boo. Mama Juni e suas duas filhas apareceram no programa de Jamie em sua temporada inaugural. No quarto episódio do programa, ela recebeu um tratamento VIP que incluía penteado e outras coisas, e acabou se aproximando de Jamie por causa de uns perrengues que ambas estavam passando. Jamie disse a Mama Juni quanta dor ela teve que lidar ao longo da vida. Ela também revelou como foi abandonada por sua família e da traição do seu então namorado. Nos episódios seguintes do programa, Jamie e Mama Juni se uniram ainda mais por conta de outra coisa em comum, que era a perda de peso. Juni também lidava com esse problema, porém ela conseguiu sair de mais de 200 para abaixo de 100 quilos. A mulher revelou a Mama Juni que também estava pensando em se submeter a uma cirurgia gástrica para poder ajudá-la a perder peso. Bom, tudo ia muito bem para Lopes até que no dia 19 de dezembro, uma notícia pegou todos de surpresa. A estrela do reality show morreu aos 37 anos devido a complicações cardíacas. A morte de Jamie Lopes chocou todos os seus fãs e seguidores quando foi anunciada oficialmente via o Instagram oficial de seu salão em uma segunda-feira. No comunicado dizia o seguinte, abre aspas, em nome da equipe Baby Doll, lamentamos com muita dor o falecimento da fundadora e proprietária da Baby Doll Beauty Couture, a lendária Jamie Lopes. Pedimos em nome da família Baby Doll que nos dê tempo para processar essa tremenda perda. Mais detalhes e arranjos serão anunciados em breve. Sofremos uma perda extraordinária e apreciamos o tempo e o espaço para lamentar em paz. Por favor, mantenha nossa família e equipe Baby Doll elevada em seus corações e orações. Fecha aspas. No texto ainda agradecem à equipe de produção e à WeTV, que era onde passava o programa dela, por todo o suporte que estavam dando a eles naquele triste momento. A informação sobre a morte da estrela do reality comoveu o mundo. Mas a notícia que ganhou as redes sociais também acende um alerta sobre a glamorização da obesidade e que os riscos do aumento de peso podem ser fatais. Às vezes, as pessoas confundem a popularidade por estar acima do peso como algo bom, com todo esse papo de se aceitar do jeito que é. Mas, se tratando dessa questão contra a obesidade, vamos ser sinceros. Não faz bem sermos privados da liberdade de viver o dia a dia,
de limitar nossos movimentos. Por exemplo, não conseguir fazer algo sozinho e, claro, a saúde. Não podemos afirmar definitivamente que se Jamie fosse magra não teria morrido, uma vez que até pessoas que não estão acima do peso também podem ter problemas cardíacos. Mas também é fato que a obesidade multiplica muitas vezes os riscos de acometimento de doenças cardíacas, inclusive morte súbita. Enfim, são muitos malefícios. Infelizmente, Jamie e Taylor foram mais uma vítima da obesidade mórbida. Duas pessoas jovens com um futuro pela frente, que perderam a vida mesmo tendo a chance de viver mais e melhor. Enfim, comprovadamente, estar no peso adequado não é a garantia de que não morreremos devido a esses problemas que citei, mas obviamente é a garantia da diminuição dos fatores de risco. Mas e aí, vocês conheciam a história de Jamie Lopes e do Taylor Claydorm? E qual a opinião de vocês quanto à romantização desse problema chamado obesidade? Comenta aqui embaixo que eu gostaria de saber a opinião de vocês. Se você gostou do vídeo e ficou até aqui, deixe um seu like e se você é novo, se inscreva e ative o sino para continuar recebendo nossos conteúdos toda semana. Então é isso, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.